Estudo 40, Evangelho 43, do dia 1º de outubro de 2017. Eu tô querendo pôr o Evangelho para tudo, direto pro estudo. Você tem compromisso depois? Tá ansioso? Tô atrapalhado, sim. Vamos ver se o Evangelho... Capítulo 17. Sede perfeitos. E viu como? Início do capítulo. Itens 1 e 2. Caracteres da perfeição. Amai vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque, se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazei assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Mateus capítulo 5, versículos 44, 46 a 48. Tem 2. Pois que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta proposição. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Tomada... Vou recomeçar porque a ordem aqui é meio confusa. Tem 2. Pois que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta proposição, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta. Se a criatura fosse dado ser tão perfeita quanto o Criador, tornar-se-ia ela igual a este, o que é inadmissível. Mas os homens a quem Jesus falava não compreenderiam essa nuance, pelo que ele se limitou a lhes apresentar um modelo e a dizer-lhes que se esforçassem pelo alcançar. Aquelas palavras, portanto, devem entender-se no sentido da perfeição relativa, a de que a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o diz: em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam e orarmos pelos que nos perseguem. Mostra ele desse modo que a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Com efeito, se observam os resultados de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos, reconhecer-se-á nenhum haver que não altere mais ou menos o sentido da caridade, porque todos têm seu princípio no egoísmo e no orgulho, que lhes são a negação. E isso porque tudo o que sobreexcita o sentimento da personalidade destrói, ou pelo menos enfraquece os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Não podendo o amor do próximo, levando até ao amor dos inimigos, aliar-se a nenhum defeito contrário à caridade, aquele amor é sempre, portanto, indício de maior ou menor superioridade moral, donde decorre que o grau da perfeição está na razão direta da sua extensão. Foi por isso que Jesus, depois de haver dado a seus discípulos as regras da caridade, no que tem de mais sublime, lhes disse: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E aqui temos uma recomendação em que o Evangelho reconhece a distância que nós estamos desse ponto. Essa recomendação seria mais o ponto de chegada, a perfeição como o ser tão perfeito quanto Deus, mas tendo isso como um objetivo para o futuro, lembrando que nós estamos no meio do caminho
ou se preferirmos, estamos longe do destino ainda. E o Evangelho reforça aqui. E qual o caminho para você chegar lá? O caminho é a caridade. Então você tem que se esforçar no caminho da caridade, no caminho de fazer o bem, de querer bem não só aos próximos, aos amigos, mas também querer bem aos inimigos, para irmos no exercício diário da caridade, nos depurando e chegando na estrada da perfeição, né? Considerando a perfeição um ponto muito distante da nossa realidade ainda. E isso me lembra o estudo da semana passada, quando lembramos que nós somos luz e sombra, que nós estamos no caminho, que podemos chegar a um caminho de ser mais abertos à experiência real, mas que temos também todos os caminhos de defesa na nossa realidade existencial, né? A nossa existência ainda tem muita sombra, não tem, por mais que a gente gostaria que só tivesse a luz, né? Nós somos tanto a luz quanto a sombra. E nesse sentido o Evangelho me lembra o estudo da semana passada. Acho que se a gente pudesse colocar nos termos do que a gente estudou, a caridade é a melhor forma de você eliminar ou diminuir a participação das posturas defensivas para a dominância das posturas confiantes. Porque na caridade, na indulgência, na benevolência, você não tem o que temer, que você já está desapegado, você já está fazendo pelo outro como um mecanismo para você se aprimorar também. Então posturas defensivas não entram em questão ali, porque não tem nada te ameaçando, você não está apegado, né, essencialmente a valores inferiores ou mais densos. E esses comportamentos, né, a benevolência, a indulgência, a abnegação, o devotamento, são comportamentos confiantes também. Os próprios comportamentos apontados como elementos da verdadeira caridade podem ser classificados como comportamentos confiantes dentro da classificação que nós tratamos na semana passada. Essa questão do amar os vossos inimigos também sempre me remete para a questão das provas. Você, quando a gente está na erraticidade, você é amigona do Paulo, tal, não sei o quê, papapá, porque aconteceu isso, a gente tem que recompor essa relação, essa amizade, né, alguma coisa perdida, e nem sempre aqui, né, na vida terrena isso acontece. Então essa questão do amar os vossos inimigos, até por conta de todos esses livros que a gente leu e tudo mais, né, esses romances espíritas, essa questão sempre me remete para aquele item das provas do Livro dos Espíritos. Eu acho que é importante para mim ter isso claro, assim, né? Porque mas por que por que você tirou esse aspecto do amar os vossos? Justamente por isso, porque se você tem uma relação, ou alguém te matou, ou eu matei alguém, enfim, e você reencarna com a missão de recompor essa relação, é o amar os vossos inimigos. Você vem com pai e filho, irmão, você tem que... Esses romances que a gente leu estão recheados desses exemplos. Então eu acho que, sabe, assim, não vou com a cara do André. Por que será que eu não vou com a tua cara ou você não vai com a minha? Não gosto do André, por que será? Então eu acho que algum motivo tem, ou deve ter, né? Mas eu acho que é essa questão mesmo. Acho que amar os vossos inimigos me manda para essa questão do Livro dos Espíritos. Não, a minha dúvida é por que do contexto que a gente leu, isso te chamou a atenção como ser perfeito? Por conta justamente disso, André, porque eu acho que essa questão, essa prova,
é uma prova que vai te levar ao aperfeiçoamento. Então você encara essa prova e faz, entendeu? E cumpre. Eu acho que é isso, entendeu? Por conta disso. Porque se vem como uma prova, né? Se a gente vem como pai e filho e tudo mais, eu acho que é. Mas como uma que você questão. vê essa, por exemplo, na sua cabeça, essa relação, por exemplo, como que a pessoa supera essa prova? Não sei. Porque às vezes a gente tem a impressão que você tem que ir lá e ser amiguinho, entendeu? E não é, né? É você Não sei. desatar o nó, se eventualmente uma convivência for possível, tudo bem, mas não envolve isso necessariamente, né? Não, eu acho que não envolve. Eu acho que é uma questão assim é a questão do perdão mesmo. Isso, é Independente. desapegar, né? Desmancha o nó e tudo bem, não precisa pôr no colo também. Porque a gente sempre discute isso, né? Naquela Eu questão acho que é um pouco por aí. do amar os inimigos, como não necessariamente ser ingênuo, porque Virar assim, amiguinho, né? você amar não significa que o inimigo vai te amar de volta. Né? Não, com certeza não. Então você não pode ser ingênuo de achar que, né, ser bonzinho, o outro lado também automaticamente vai ser promovido a angelitude e reciprocar. Isso aí não vai, necessariamente. Eu acho que nem sempre você perdoar uma pessoa, não vai receber retribuição em volta de que essa pessoa também te perdoe. Mas você tem que ter dentro de si que você perdoou aquilo. É uma coisa que você vai trabalhar dentro de você. Quer dizer, você perdoou. Agora, se ela não perdoou, é uma questão que ela vai ter que resolver aqui ou depois, não sei. Não, mas acho que é isso, assim, na minha visão também, isso é unilateral. É. Você perdoa, não precisa que o outro... Sim. Não necessariamente. Porque cada um tem o seremos seu amigos, tempo, né? amigos para sempre. Às vezes né? você está pronta para fazer isso, mas a outra pessoa não está. Também tem isso. Eu acho que é por aí. Você termina a vida, volta na reticidade e fala, eu tentei ser amigo do fulano, mas fulano é muito difícil. Não deu. Às vezes amar esses próximos está meio difícil. Fulano é muito difícil. Eu acho que amar, nesse sentido, amar os nossos inimigos é mais no sentido de não odiar. Eu acho que é no sentido do perdão. Assim, Também. né? Para mim, me leva para essa questão. Porque o ódio aproxima, né? O ódio não deixa ir embora. Ruim. Não, mas aquele sentimento ruim, de raiva. Então, isso mantém apegado, né? As várias histórias de apego, principalmente por formação mental, que você se liga ao objeto de ódio, de raiva, de ressentimento, e achando que na verdade você está longe, você não está, você está perto, você está mantendo um campo de ligação. O perdão é exatamente, não preciso mais disso, quero seguir em frente sem essa conexão. Se tiver que refazer, que seja refeito em outras bases. Eu acho que é por aí. Mas é que depende da história pregressa, né? Dependendo do que aconteceu na história dessas duas pessoas, o não odiar não basta. Você vai ter que ter alguma coisa para reparar problemas e erros causados em vidas anteriores. E aí o contato, a relação vai ter que ser mais profunda para reparar o que foi causado. Aí. Não é só perdão. Importante, que é o amor, né? É o amor e os próprios atos que a restauração desse amor vai exigir dentro da história dos dois, das duas pessoas envolvidas. Aqui no capítulo Amai Vossos Inimigos, então é o que ele fala, que não se supõe que vai ter ternura pelo inimigo ou simpatia. É só não ter ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhe sem segunda intenção. Que é o perdão. É isso que a gente estava falando só. É isso aí, fechou. Não, tá tranquilo.